fazer mais uns movimentos aqui no nosso jogo. Eu olhei, revi os 12 lances, os 14 lances que eu já fiz. Fiquei com a impressão de que não temos boas notícias. Mas também é preciso notar o seguinte, né? Preciso que fique claro. Esse jogo não é uma fantasia. Esse jogo é uma maneira de reconhecer a situação atual, a situação da pós-verdade, e ela é real. Que passe a brincadeira, ela é real. Reconhecer essa situação, reconhecer o que está em risco nela, isso significa que não vão perder peças aqui, mas eles também vão. E vamos ver em que ponto nós terminamos. Vou dar um pequeno spoiler aqui, mas eu não sei se vai acontecer. Eu tenho uma grande... Você falou desse movimento, e na última aula eu caí na minha internet. Não, eu vou repetir um pouquinho. Ah, legal. E a primeira, você falou dos primeiros movimentos. Não, vou repetir os movimentos. Tá. Eu tenho, ainda tenho, uma grande esperança de que os pré-socráticos que caíram no tabuleiro ao acaso tenham um caminho para nós, sejam um caminho para nós. Eu me lembro sempre, quando digo de caminho, de passagem, de uma carta de Nietzsche que eu não encontro mais, já procurei todos os correspondentes dele e não encontro mais, mas é belíssima, porque ele escreve: mesmo eu, o filósofo do martelo, esse é o subtítulo de um dos livros dele, Crepúsculo dos Ídolos, né? Do ano milagroso de 1888, que ele escreveu 5 livros, Crepúsculo dos Ídolos. O subtítulo é Como Filosofar a Golpes de Martelo, que é uma destruição de todos os ídolos, entendidos aí, ídolos como aquelas coisas que são veneradas nas ocas da filosofia, da moral, da religião. Ele ataca ali principalmente a filosofia. Então ele diz: mesmo eu, o filósofo do martelo, não perdi ainda a esperança de encontrar um buraco que me leve a outro lugar. Uma passagem, a palavra em alemão é Loch, que é buraco, mas uma passagem que leve a outro lugar. Quer dizer, eu ouço nessa frase, que é epistolar, não está nos livros, uma esperança de que Nietzsche, o destruidor, possa passar além da destruição e ele encontrar um outro lugar e não deixar aos pósteres, a nós. Então, se vocês se lembram, mas mesmo se lembrando eu repito, eu estava apresentando o curso, esse, que tem o mesmo título inicial do curso do semestre passado, né? O Real e a Verdade na conjuntura da pós-verdade, coisa assim, 2 pontos. Os 2 pontos é que separam esse curso do curso passado. Diz: a ponta de Aristóteles, a ponta da cosmologia, no meio a nossa convulsão. Então eu estava apresentando isso. A ponta de Aristóteles, é o contrário do que Aristóteles veio no passado, já aqui. Então, a ponta de Aristóteles. Por que eu chamei Aristóteles para nos ajudar? Porque ele foi o primeiro formulador de uma teoria consistente, coerente, sistêmica, muito bem amarrada das relações entre o que o real é, a palavra na época era o ser, do que o real é
e de como dele se pode falar. Por isso que eu brinco no livro Pereira Menéias, de Interpretazione, as palavras e as coisas de Foucault. Como dele se pode falar, ou seja, o real, portanto, e a sua verdade. O real tem uma inerência, depois se chamou essência. O real tem ele mesmo em si algo que o define e o qualifica como aquilo que ele é, ou simplesmente, quando é metafisicamente que se está pensando, o que é, que define, qualifica o que é, e assim, entre outras qualificações do que é a sua grande metafísica, Aristóteles diz, é a ciência da verdade do ser e do ser da verdade. Então, Aristóteles foi chamado explicitamente para combater a epistemologização da filosofia que os modernos fizeram. A gente pode datar em Descartes. Eu ainda preciso olhar um pouco para trás e ver se entre os renascentistas já havia sementes disso, dessa separação entre o que é e o conhecer, em que o conhecer não é o conhecer do que é o conhecer das ideias do sujeito, e a questão do sujeito aparece aí como clivando o pensamento, é o centro do pensamento moderno. Os renascentistas, para saírem da Idade Média, eles caracterizavam muito negativamente, e média tem esse sentido, com um tempo tenebroso, escuro, entre o brilho greco-romano no século do ouro e o renascimento dele, o ressurgimento dele, depois que fosse possível sair da Idade Média. E sair da Idade Média significava liquidar Aristóteles, a metafísica e a teologia medievais, totalmente tributárias de Aristóteles por causa de Santo Tomás. Aristóteles, o filósofo da igreja, teólogo da igreja, praticamente. O teólogo era Santo Tomás, mas um aristotélico, a gente fala, o pensamento aristotélico tomista, tanto eles são imbricados. E eles estavam procurando, então, explicitamente, Platão de novo. Já disse isso aqui várias vezes. Platão ele mesmo, não o Platão neoplatônico, por exemplo, de Santo Agostinho, todo atravessado de religiosidade, Deus, etc. O Platão, que não encontraria, o Platão não havia mais. Quando a filosofia grega deu a época que se iniciou ali no século I, a sua parte na composição greco-judaico-romana, greco-judaico-latina, que constitui a base da nossa civilização, até pouquinho tempo atrás, vamos dizer, para citar uma data absurdamente, até 2016, quando foi definida a pós-verdade, a filosofia grega, como grega, acabou ali. O aproveitamento cristão da filosofia grega, primeiro de Platão e o neoplatonismo, que não foi só cristão. O neoplatonismo começou gregamente. Plotino é o grande nome do neoplatonismo, ele não era cristão. Mas que os cristãos aproveitaram muito e sempre teve um platonismo implícito no pensamento cristão. É quase uma fatalidade. Dado que Aristóteles, eu sempre me pergunto se ele tinha razão, mas isso é de uma arrogância tamanha que eu até baixei a voz para dizer isso, né? Dado que Aristóteles caracterizou que Platão tinha criado um mundo das ideias, ou como ele chamava, o mundo das formas,
formas puras, um mundo das ideias, não é o que está nos diálogos de Platão. Nos diálogos de Platão está que a dimensão inteligível do real é regente, mas que a dimensão sensível, que é cópia da inteligível, é necessária, sem o que não se tem a multiplicidade das coisas. E Platão, né, interpretação, mas que me agrada muito, não só por eu a ter feito, mas porque ela me convence até hoje, Platão queria resgatar as multiplicidades. Platão usou Parmênides, o grande pré-socrático, que teria definido ser, se ele tivesse podido dizer, ou ser como um substantivo que tem atributos, teria definido o ser como uno, eterno, imóvel e imutável. E Platão viu nele, contra Heráclito, que ele, Platão, mais uma vez, qualificou como o mestre dos sofistas, por causa do movimento, da transformação, da tendência ao caos, que haveria no pensamento de Heráclito. Isso é Platão lendo. Platão quis resgatar as multiplicidades de todas as coisas do mundo, que, olhando Parmênides muito fechadamente, a rigor, estariam fora de ser. Seriam mera aparência. Quando Parmênides escreveu um poema, por isso nós temos extensos fragmentos de Parmênides encontrados naqueles vários autores que no século XIX eles foram procurados, porque os livros não existiam mais, porque eram poemas, então, às vezes 17 versos, 23 versos de enfiada. Então nós sabemos a estrutura do poema e sabemos que era mais ou menos como a Divina Comédia. A deusa conduz pela mão o filósofo pelos caminhos que levam às portas de dia e noite. E vai dizendo, ó, por aqui você poderia entrar, é o caminho da persuasão, que a verdade acompanha, mas que não é o da verdade. Esse da persuasão, esse caminho da persuasão, talvez tenha sido pegado depois pelos sofistas no século V. Persuasão, que lembra muito a estrutura da opinião da nossa época, em que é a persuasão que rege. Mas, claro, isso é como fazer psicanálise selvagem, fazer história selvagem, essa transferência tão bruta. Mas esse caminho da persuasão que a verdade acompanha, que acompanha a verdade, mas que não é o caminho da verdade. Esse é o do ser. O do ser, então, ele diz todas as coisas, que é um, eterno, imortal, só que ele não põe isso numa frase que é uma definição. Ele põe em contextos, agora, num correr de versos, que poderia permitir que se dissesse, bom, ele disse em várias situações diferentes uma mesma coisa. Ser é um. E o que decorre daí. E Platão, no seu diálogo, possivelmente mais difícil dele, Parmênides, se pergunta o que exatamente significa ser é um. Por que usar duas palavras? Ser é um. E daí vai, eterno, imutável, etc. Já na pergunta está embutido o desconforto. Quer dizer, ele nunca foi para o meu divã, eu fui psicanalista há 15 anos, Platão nunca foi para o meu divã, mas eu suponho assim, um desconforto com o fato de que nós vemos todas as coisas à nossa volta e nos persuadimos de que elas são. Não é o caminho da verdade, tá bom? É o da persuasão que a verdade acompanha. Mas nós estamos persuadidos, eu estou persuadido de que vocês existem e de fato estão aqui e que isto é real. Então há numa passagem do Sofista, outro diálogo importante, importantíssimo, de Platão, o seguinte enunciado:
de algo que tenha a possibilidade de ser. Não, perdão. De algo que tenha a possibilidade de existir, ainda que apenas uma vez, deve-se dizer que é. Ele está então aí qualificando o ser das coisas que não são unas, eternas, imóveis e imutáveis, o ser enquanto tal, o o que for, mas que tem a possibilidade de existir. Ou seja, a possibilidade de existir, temos aqui todos nós, essa mesa, esse computador que está na frente, essa câmera aqui que me filma. Então, basta ter a possibilidade de existir. A noção de existência não estava na filosofia, foi introduzida nesse momento. A possibilidade também não está. De existir também não está. Conduz a ser. Disso se deve dizer que é. Daí decorre que todas as coisas que só nos chegam pela persuasão da opinião. E tem um outro diálogo, Teeteto, em que ele se pergunta se uma opinião, a mais pura das opiniões, uma opinião elevadíssima, pode conduzir à verdade, verdade do ser, verdade das ideias. E a resposta é não. No entanto, nós temos à nossa volta todas as coisas. Então, Platão resgata todas as coisas segundo essa vou botar a definição, a palavra definição aqui, que não é para Platão, daquilo que tenha a possibilidade de existir, mesmo que apenas uma vez, deve-se dizer que é. O que ele está fazendo aí? Ele não nega o ser das coisas que são, ainda que apenas uma vez, e que, portanto, são conjunturalmente, acidentalmente, contingentemente, não necessárias, umas eternas, imóveis, imutáveis como ser. Não se pode dizer delas que elas não são, mas elas não são como ser, como absoluto, como ele chamou as formas puras, eios, as ideias. Tirem o i para não parecer que é uma coisa na nossa cabeça. As ideias, essas coisas que têm a possibilidade de existir ainda que apenas uma vez e que por isso são cópias das ideias. E com isso são resgatadas de serem puros simulacros e enganações. É isso que aparece no diálogo. Mas Aristóteles foi aluno de Platão. Ele o ouviu, ele anotou, e discutiu, polemizou, porque ele foi aluno, depois rival, depois opositor. Ainda na academia, só saiu da academia, entrou com 20 anos, só saiu quando Platão morreu. Registra os cultores das formas, e é Platão, que criaram um mundo ideal. Os termos não são esses, mas a ideia é essa, que criaram um mundo ideal. E aí ele faz a crítica desse mundo ideal. Isso não existe. Tudo que é da natureza inteligível, que estaria nesse mundo ideal, está nas próprias coisas inerentemente. E essa é a grandeza da teoria de Aristóteles sobre ser e verdade. Por isso ele foi chamado aqui. Mas quando lá no Renascimento os renascentistas estavam procurando o Platão verdadeiro, eles estavam se opondo àquele Platão que o cristianismo usou muito bem, porque separar um mundo ideal de um mundo sensível cabe muito bem a um sistema de pensamento e crenças em que Deus e as coisas criadas não ocupam o mesmo espaço, em que, portanto, a separação de mundos é altamente razoável. Não é esse o Platão que eles querem, o que faz essa diferença, digo eu.
Sócrates lá, assim, nós não queremos Platão, neoplatônico. Eles querem Platão mesmo. Isso significa encontrar textos, ir atrás de procurar, encontrar textos, refundar a academia, coroar Marcílio Ficino, bons filósofos renascentistas, como o novo Platão, em Florença, foi uma festa. Bom, se aí não haveria uma semente do que depois, no século XVII, Descartes e os empiristas ingleses fizeram e durou até hoje. A gente pode dizer assim, até hoje. Que foi separar, afinal de contas, para se opor a Aristóteles, as coisas sensíveis que existem, mas estão lá fora e só chegam como coisas sensíveis pelos sentidos, e pelos sentidos enganam. Uma vez que eu verifico que já me enganei alguma vez, me deixei enganar por aquilo que veio pelos sentidos, eu absolutamente não tenho como distinguir as vezes em que me engano das vezes em que não me engano. Portanto, tenho que supor, é a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica de Descartes, tenho que supor que tudo que vem pelos sentidos, portanto, o real externo a mim, e aqui começa a aparecer sujeito, sou eu, engano, e que aí eu não encontro nenhuma verdade. Onde encontro verdade? Na mente minha do sujeito. E quando eu digo sujeito, eu não estou nem me referindo ao meu corpo, porque o meu corpo pertence às coisas sensíveis. Ele só me chega pelos sentidos, ele é os meus sentidos, a coleção dos meus sentidos. Então o corpo pertence ao lá fora, em que eu não posso ter confiança. Quando eu digo eu, e eu é o sujeito, eu estou dizendo a minha mente, a mente. E é aí que a verdade se produz. De Descartes a Kant, que fecha esse circuito, dizendo, bom, as coisas lá fora, mas nem se preocupem. Vocês estão preocupados em não poderem conhecer as coisas tais quais elas são, lá fora, como Aristóteles dizia, que podia, etc. Esqueça. As coisas lá fora não têm nada a ver com o processo de produção da verdade. Esse se passa inteiramente, transcendentalmente, na razão. E aí a grande crítica da razão pura de Kant é para demonstrar isso. Então eu ainda preciso dar uma olhada lá se os renascentistas botaram alguma semente para aquilo que no moderno veio a se constituir e que foi a exclusão, a tendencial e cada vez mais forte exclusão do real, em benefício da razão tornada autônoma. E tornada autônoma significa desvinculada de tudo que veio da Idade Média, aquelas sombras de Deus, da transcendência, recolhidas pela metafísica, pela teologia, que durante 13 séculos fizeram, 13 sobre 26, a filosofia tem 26 séculos, 13 séculos foram produzidos por um acordo entre razão e fé, um acordo teológico, que vigorou muito bem, produziu coisas extraordinárias. Época das trevas, a das universidades, a das catedrais. Não. A modernidade fez, por conta da necessidade de sair da Idade Média, fez uma separação entre o que é do real e não pode ser sabido, e o que é da verdade, que é o saber que o sujeito produz sobre si mesmo, trabalhando metodicamente. Aí método é fundamental, aliás, é no discurso sobre o método que Descartes diz o famoso pense logo existe. Trabalhando sobre si metodicamente, sobre as ideias que sua alma, o entendimento, o espírito, usam várias palavras para dizer, possui e que precisam ser combinadas, as que podem ser combinadas, as que não podem, precisam ser afastadas, de modo a que o discurso resultante possa ser verdadeiro. Levem isso à máxima potência
e nós chegamos a um momento em que não há real e não há verdade. Com a crise do sujeito, o sujeito como consciência, não há mais verdade. E o real já vinha sendo limado há algum tempo. Então, Aristóteles veio para cá contra isso. Aristóteles foi chamado, aceitou o convite gentilmente, para vir para cá expor num contexto que é o nosso, é o da pós-verdade, o que pode ser uma religação da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como se produz verdade, a ontologia necessária a que a produção da verdade se faça, necessária para ele, Aristóteles, não para Descartes, não para os que vieram depois de Descartes. Ele não pode fazer isso, Aristóteles, nos termos da sua metafísica do século IV. Então, o que eu gentilmente lhe ofereci foi um modelo de realidade do qual não se pode dizer que depende do sujeito, quer dizer, cuja verdade dependa do sujeito e se descole do real, que é o da cosmologia. A cosmologia trata de toda a matéria do universo, trata, portanto, de tudo, do todo, trata do todo. Tem, nesse sentido, boas semelhanças com a metafísica, lá de Aristóteles. Da matéria, está certo? Existe uma longa discussão sobre matéria, energia, corpo, alma, não cabe aqui. Trata de toda a matéria do universo no tempo. O tempo cósmico faz suas próprias leis à medida que a história do cosmos evolui, vamos usar essa palavra século XIX, evolui. E as coisas que acontecem no cosmos efetivamente acontecem. Porque milhões de anos depois, quando nós as registramos nos nossos super radiotelescópios, nós registramos o acontecimento real. E por que real? Porque ele é passado. Nós só podemos registrar por causa da velocidade de propagação da informação, da imagem que nos chega, que é 300 mil quilômetros por segundo, vezes tantos anos-luz de distância do observador aqui da Terra, é a velocidade da luz. O que nos chega do passado, a presença que nós vemos no céu. Agora, aqui, possivelmente não há mais, mas houve, e nós registramos a sua imagem. O registro é uma observação que deforma, tem lentes, tem incidência de luz, tem o que for, deforma. Mas o registrado, que pode ser diferente na sua apresentação do registro, porque o observador interfere, etc., houve. E houve quando não havia observador. Quando, talvez, como tem dito muitas vezes aqui, não houvesse humanidade. Isto se vê hoje, como no passado de hoje, realmente, e, portanto, verdadeiramente aconteceu. Esse é o presente para Aristóteles. Uma ontologia científica que ele não previu, mas que é a que a nossa época pode lidar. Nós não chamamos aqui para repetir o que nós já sabemos da sua metafísica. Essa nós conhecemos, tem sido objeto de extensíssimas análises e estudos. Na
minha opinião, o livro mais importante de toda a história da filosofia. Foi lido, relido, translido, enfim, não foi para isso que nós chamamos, foi para intervir no nosso momento. E a ontologia possível do nosso momento talvez venha da cosmologia. Estamos dando de presente a Aristóteles a cosmologia, a ontologia científica, a ontologia cosmológica, para ver o que ele faz com ela. E aí eu estava incomodado, ainda estou, tá vendo? Estava incomodado com o volume de mediações que o pobre Aristóteles, para nós, enquanto nós, teríamos que fazer para descer desse infinitamente grande do cosmos todo para o termo médio, não infinitamente pequeno, subatômico da física quântica, mas para o termo médio, que é esse nosso, da nossa existência, que é uma parte do cosmos, é a nossa galáxia, as nossas proximidades planetárias, as nossas forças de interação, fortes, fracas, etc., onde nós vivemos. Porque, pelo menos da pandemia para cá, se nós não tínhamos essa percepção antes, certamente os ecologistas tinham, nós vivemos no planeta, na Terra. O nosso mundo é a Terra, é o planeta. E o planeta tem conexões interplanetárias que nós precisamos levar em consideração. Não é só que a Lua reja as marés, e que as marés estão isso ou aquilo por causa do degelo das calotas polares. Tudo isso, sim, é verdade, mas o nosso planeta vigora no seu existir, e nós com ele, nós dentro, não tem mais fora, caiu a barreira do fora, do por lá fora o real. Nosso planeta tem interações próximas, que não são cosmológicas, isso é Mário Novello que insiste, não são cosmológicas, são astrofísicas, ou seja, uma extensão da física terrestre para os seus entornos. Nós precisamos fazer muitas mediações para chegar nesse plano em que nós estamos e ainda assim trazer a ontologia cosmológica para cá. Isso Aristóteles poderia nos ajudar a fazer. Mas era um embaraço grande. E de repente, quando eu vinha tratando disso, caiu no nosso colo e entrou no tabuleiro numa posição determinante a experiência pré-socrática, que tinha sido excluída por Aristóteles no século IV como não filosófica, ficou congelada até o século XIX, durante 23 séculos, ficou congelada, não foi mais usada, também não perdeu, portanto, matéria, substância, não perdeu, porque não foi usada. Reencontrada no século XIX e de lá para cá, muito devagar, no século XX mais aceleradamente, incorporada é dizer demais, mas feitas muitas tentativas de compreender o que pode ter sido um pensamento que não é o pensamento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é outra coisa, que no entanto pertence a essa história. Essa outra coisa que eu apresentei aqui foi, e rapidamente repito, foi a compreensão, não é uma teoria, a experiência, melhor falar, a experiência que os pré-socráticos fizeram da concomitância sem fresta entre o que o real é como a totalidade de tudo, tudo tudo, sem fora, o homem fora, olhando para o tudo lá fora, que tudo você não faz parte, olhando para o todo lá fora e o qualificando, dando-lhe atributos. Isso vai acontecer depois, não ali com os pré-socráticos. A totalidade do que é una com
ser tudo, porque ser tudo é a unidade de todas as diferenças e multiplicidades, que pertencem à dinâmica de multiplicidades e identidades e diferenças e unidades de tudo a ver. E a verdade é esse movimento na sua dinâmica de mostrar e esconder. E depois nós vamos pensar como acerto e erro, verdade e mentira. Não era para os pré-socráticos. Então essa unidade de ser e verdade, para usar os termos posteriores, foi uma experiência do século VI que se assemelha muito a essa ontologia científica, essa ontologia cosmológica que nós queremos dar de presente a Aristóteles. E nesse momento os pré-socráticos, que não estavam previstos nesse curso, era a ponta de Aristóteles, a ponta da cosmologia, no meio da nossa convulsão. Esse era o enunciado. Caíram no tablado, no tabuleiro, na mesa, caíram entre nós. E eu tenho grandes esperanças nos pré-socráticos. Estou naquela posição da frase do Nietzsche na sua correspondência, que eu não consigo reencontrar. Se alguém encontrar, por favor, vale 2 pontos na média. Mesmo eu, o filósofo do martelo, não perdi ainda a esperança de encontrar uma passagem que leve a outro lugar. Os pré-socráticos estão aí, para mim, como essa passagem para outro lugar. Por causa da unidade, da totalidade da Terra, do mundo com a Terra, da Terra que invadiu o mundo. Essa foi a nossa experiência na pandemia. E outras, né? Eu vou repetir os cursos passados. Os pré-socráticos são, me parece, admiravelmente adequados ao que há a fazer, a pensar da nossa época. Acontece que a nossa época não quer mais o a fazer, o a pensar, porque já formulou a pós-verdade como equivalência de opiniões, inclusive os fatos objetivos, a ciência, e, por exemplo, como valendo tanto quanto qualquer outra opinião. Forçar a entrada dos pré-socráticos aí é de um artificialismo que não vai produzir nada, não sei, alguma pequena alegria, quem sabe, grande euforia aqui entre nós, mas não mais do que isso. Ainda assim eu não perdi a esperança, e a esperança está neles, mas eu desconfio que eles vão dançar. Então, era isso que eu queria dizer quando disse, acho que vamos ter mais notícias, mas não sei nem se vem hoje. Então vamos recuperar aqui os movimentos que já foram feitos e que eu, quando os fiz, expliquei o sentido que cada um tinha. Não vou repetir. Primeiro movimento, a física quântica como epistemologia científica da equipe distópica. Foi aquela que mexeu com todas as certezas e introduziu o princípio de incerteza, de incompletude, etc. O contra-ataque, que é uma defesa da cosmologia. Física e física imobilizadas por enquanto, se não vier alguém em socorro. E quem vem em socorro da física quântica? A epistemologia, que agora está aqui. Por quê? Porque a física quântica é a epistemologia científica mais eficaz, e a eficácia exige mais eficaz do século XX e de lá para cá. Princípio de incerteza, princípio de incompletude,
são parte essencial da possibilidade de produção de verdade, quando a verdade rima com eficácia, com produtividade de resultado, com simulação de experimentos que podem, por exemplo, ser uma simulação da origem do universo. Foi o experimento que eu gosto tanto e recomendo tanto que vocês vejam, o documentário Particle Fever, que foi um experimento totalmente simulado no CERN, na Europa, que descobriu que o bóson de Higgs, postulado teoricamente por Higgs lá na década de 60 do século passado, e que precisaria ter existido, senão o universo não existiria, por isso foi chamada partícula Deus, de fato existiu. Pura simulação, cálculo, estatística, mas funcionou. E funcionar é a grande questão e a grande resposta que o século XX foi produzindo à medida que avançava. Então vem a epistemologia, como nós sempre a conhecemos, em apoio à física quântica. Agora vamos ver que isso aqui não é óbvio. O quarto movimento. Uma dimensão que foi violentamente retirada da nossa última modernidade, pós-modernidade, foi a dimensão da criação. Poiei, criar. Poiese, a criação, o ato da criação. Poeta, o criador. Então, as artes, a cultura que se move segundo a força de fazer aparecer aquilo que não estava aqui. E que não é simplesmente a técnica, porque a técnica é isso também. A técnica como produção, esse dução aí, indústria de conduzir, pró daqui para lá, de lá para cá, como procuração. Então, a técnica é um modo de poiese, salvo que a técnica na nossa época colou inteiramente na eficácia. Ela tem que produzir resultado. Ela não é, portanto, mais uma força de criação, no sentido clássico do termo, mas que, por exemplo, Heidegger, imensíssimo filósofo do século XX, já pertinho de nós, morreu em 1976, muito perto, no seu excelente ensaio sobre a questão da técnica, mostra que a técnica contemporânea, como ele chamou lá, a essência da técnica moderna, é inteiramente regida pela exploração da natureza, que se põe em disponibilidade diante dessa exploração que o homem faz para produzir resultados úteis, por exemplo, acumular energia. E que, nesse sentido, a força poética da técnica, que vigorava lá quando Aristóteles, no século IV, se perguntou o que é a técnica, esse saber, essa sabedoria prática, que não é um conhecimento teórico, não é episteme, mas é uma sabedoria de fazer sapatos ou de escrever a Ilíada, fazer aparecer o que não estava e pôr na presença. A técnica, como tecnologia que nós conhecemos hoje, perdeu essa dimensão quando ficou obrigada a entregar resultado, a ser eficaz. E a ideologia da eficácia, que começou talvez lá pela década de 40 do século passado, durante a Segunda Guerra, bomba atômica, câmara de gás, a eficácia pavorosa, mortífera, mas descolada da teoria, era para produzir um resultado. Então, a
poética cabe no nosso tabuleiro, no nosso tabuleiro, xadrez, tabuleiro, cabe no nosso tabuleiro porque foi aquilo que ficou quando o resto foi embora. O resto, a técnica útil, deixou para trás, como cereja do bolo, alguma coisa assim, a técnica inútil, aquela que faz o ser brilhar na beleza. Por exemplo, ela está aqui, ela é da época de Aristóteles, nós também a chamamos para combater a eficácia que os pós-modernos estabeleceram como o padrão daquilo que pode ser. E por isso é que disseram que os virtuais são tão mais interessantes do que o velho, o real, que vamos nos fixar neles. No hiperreal, como Baudrillard sugeriu, no hiperreal, nos virtuais, nos jogos, na horizontalidade das redes, ali se produz eficazmente, produzem-se resultados, não se criam, mas produzem-se resultados. Então, eu botei aqui a poética como adversária do pós-moderno. E o que a poética fez foi, na posição de torre, que pode avançar, atacar os pós-modernos, atacar o pensamento pós-moderno, no quarto movimento. Essa casa aqui está vazia, que a poética não está mandando. Foi o quarto movimento. Talvez julgando-se protegida pela possibilidade da cosmologia que defendeu, cosmologia como uma ontologia, que no entanto não é uma ontologia do ser fixo, é uma ontologia da dinâmica da criação do cosmos, em que a todo momento estrelas estão surgindo e desaparecendo, pulsares, quasares, explosões, buracos negros que engolem tudo. Sempre há acontecimentos, eventos. Há mesmo um conceito que é o horizonte de eventos, que é o que cerca um buraco negro. Portanto, não é uma ontologia fixista, é altamente dinâmica e, nesse sentido, é cosmicamente criadora. Quem sabe pensou ingenuamente a poética: se eu atacar os pós-modernos aqui, a cosmologia vem em minha defesa, para evitar que eu entre num cheque. Coitado, o que aconteceu foi que os pós-modernos contra-atacaram, é o quinto movimento, e essa pedra dançou. Essa casa ficou vazia. Não tem mais a poética. Isso corresponde à nossa época. Infelizmente. O próximo movimento foi aí um avanço arriscado, ousado, de Aristóteles, porque nós perdemos aqui a possibilidade de uma ontologia criadora, que seria a poética aliada à cosmologia. Seria uma mediação possível. O fazer acontecer, o dar a ver aquilo que se oculta, que tem tanto a ver com a experiência pré-socrática da realidade, a poética estava carregando aqui e sumiu. Aristóteles contra-ataca então aqui. Essa casa da cosmologia está vazia, da epistemologia, desculpa. Está vazia porque a epistemologia está apoiando a física quântica
contra qualquer ataque que a cosmologia apoiada, por exemplo, por Aristóteles ou pelos pré-socráticos, poderia fazer. Então, o sexto movimento é Aristóteles indo lá em cima, no movimento que pertence a ele mesmo, como torre. As duas pontas são torre no jogo de xadrez. Eu já disse aqui, não estão todas as peças aqui, não tem rainha, não tem cavalo, não tem bispo. E os pré-socráticos, pela dinâmica do que são, vão dar um jeito de mudar movimentos aqui segundo as necessidades do aparecer, né? Do ser, dar e ocultar, dar e reter. Mas por enquanto o movimento está certinho. O Aristóteles subiu, e aqui tem um cheque. Porque como torre, tanto com o movimento vertical quanto o movimento horizontal, até encontrar um limite, a torre pode fazer, e esse limite é comido. Então, Aristóteles está desafiando diretamente a pós-verdade, e foi para isso que nós chamamos. E porque já foi aqui extensamente dito, o que Aristóteles está fazendo é trazer uma ontologia antiga, clássica, para atacar o absolutamente pós-clássico, que é a pós-verdade, contando com o apoio da cosmologia, essa ontologia científica hiper da nossa época, tão logo a cosmologia possa se livrar da física quântica que está aqui defendida pela epistemologia. Movimento arriscado, portanto, de Aristóteles, mais um que ele pode fazer, porque ele pode simplesmente recuar para o lugar de onde ele veio. E aí é a jogada clássica, a pós-verdade sai do chefe avançando por uma casa, Aristóteles vem atrás, mantendo o chefe, a pós-verdade sobe de novo. Isso aqui poderia ficar infinito. É uma jogada clássica. Está em xeque, mas não é mate. Então avança uma casa, o outro avança e mantém o cheque. Recua uma casa, o outro recua e mantém o cheque. É preciso que alguém interfira aí, senão não vai acontecer nada. O que agora, então, Aristóteles, que já sabe que não adianta ficar aqui cheque, faz um movimento de ataque à epistemologia, a epistemologia, aquela epistemologia que separou o ser de verdade. Não há mais. Não foi para isso que nós chamamos? Para repor a dimensão ontológica, onde a epistemologia, empreendimento moderno, de onde a epistemologia, empreendimento moderno, a tinha retirado, na conjuntura do tabuleiro, Aristóteles só podia fazer isso eliminando a epistemologia, porque ele dispõe de uma epistemologia. Ele nos ensinou que o que é de tal modo que pode ser conhecido tal qual é. Então, ontologia e epistemologia, não se usava a palavra epistemologia, mas gnoseologia, gnose é o conhecimento.
conhecimento, teoria do conhecimento, estamos usando aqui a palavra epistemologia para ficar com uma nomenclatura só. Aristóteles dispõe de uma epistemologia. Pode, portanto, dispensar, e aliás, foi para entrar em guerra com ela que ele veio, e aqui está ganhando. Comeu a epistemologia que saiu do jogo. E agora, os pós-modernos, que já tinham vindo aqui e eliminaram a força de criação, a poiesia, a poesia. Eu tenho dito tanto, você já deve ter ouvido várias vezes, que a poesia e a música salvarão o mundo. As mulheres, a poesia e a música salvarão o mundo. Botei a poética aqui para isso. Os pós-modernos comeram, faz parte da conjuntura de poder da nossa época. E o que faz então agora? O que fazem agora os pós-modernos, já que essa casa aqui ficou vazia? Atacam o 11º movimento. Os pós-modernos estão aqui agora. E os pré-socráticos estão em xeque. E aí, tem aquela brincadeira. O pré-socrático vem para cá, o pós-moderno vem para cá, e isso vai ficar permanente se alguma coisa não acontecer. Essa coisa é o retorno de Aristóteles. Aristóteles não está mais lá em cima, portanto, ameaçando, ainda que não com checkmate, mas ameaçando a pós-verdade, veio aqui para baixo e está em apoio aos pré-socráticos. Como torre, ele pode andar para o lado, e aí está uma conjuntura na qual eu tenho esperança. Essa dobradinha de Aristóteles e dos pré-socráticos, de Aristóteles que condenou os pré-socráticos a não serem filósofos, e que por isso, preterintencionalmente, como se diz em direito, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. O que ele não viu? É que os pré-socráticos ficaram preservados da história. Preservados. Eles não sofreram deformações de uso. Eles não foram erodidos pelos ventos e as águas. Eles ficaram lá onde estavam, e quando foram encontrados no século XIX, o século da história, que aí, bom, o que é que está na história? Os pré-socráticos estão na história, vão recuperar. Os livros não existiam mais, e eles foram, também já disse isso aqui centenas de milhares de vezes, eles foram, Dietz e Kranz, esses dois filólogos alemães, catando em todos os lugares onde houvesse referência, não são citações, onde houvesse referências aos pré-socráticos. Como se dissesse, Aristóteles na física, não é? Os filósofos antigos, ele está falando das causas, se contentaram com apenas uma, a causa material. Tales, por exemplo, o primeiro deles, disse, abre aspas, o elemento de todas as coisas é a água, fecha aspas, citação no pé da página. Não é isso. Tales, por exemplo, o primeiro deles, disse, ser a água o elemento. E daí, ser a água, retirou-se, é a água, e esse ficou sendo um fragmento de Tales, que provavelmente ele pensou, que talvez tenha dito desse modo,
talvez Aristóteles tivesse o livro de Tales. Não há porquê não tê-lo naquele momento. Depois eles pararam de ser copiados. Até aquele momento, esse pessoal era grande. Talvez ele tenha realmente citado numa época sem ABNT, sem dois pontos, sem aspas, sem nota de página. Então, Aristóteles, que condenou os pré-socráticos a não serem filósofos e ao mesmo tempo os salvou da história que os resgatou no século XIX, virgens. E até hoje nós não sabemos bem como lidar com eles, porque é uma experiência de real e verdade, e é por isso que eu tenho tanta esperança nela, que nós perdemos. Os sofistas no século V, quando desestruturaram a experiência pré-socrática, da unidade de tudo com tudo, na diversidade de tudo, a multiplicidade de tudo que explode está igualmente e ao mesmo tempo recolhida na unidade do que contém. Heráclito, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer tudo um. Em outro fragmento, de um todas as coisas e de todas as coisas um. Então essa intuição fabulosa de que unidade e multiplicidade não só se combinam, mas são-se reciprocamente. Logos, a unidade, physis, a multiplicidade, como eles chamaram, são-se reciprocamente. Quantas vezes eu dei o exemplo metafórico da folha de papel? Ser, um lado é logos, outro lado é physis, um lado é unidade, outro lado é multiplicidade, mas não existe folha sem essas duas partes. Então, uma pertence à outra na unidade da folha, na unidade de ser. Então, essa imensíssima experiência não nos é facultada mais, porque depois da separação que no século V os sofistas fizeram entre logos e physis, logos se tornando agora a razão, a linguagem, coisa do homem, disse Protágoras, um dos grandes sofistas, o homem, medida de todas as coisas, do ser das que são enquanto são, do não ser das que não são enquanto não são. Logos, a medida com a qual o homem mede, e physis, o cálculo, sem ordem, sem nenhum princípio de inteligibilidade. Logo que os filósofos que vieram em seguida, Sócrates na cabeça, discutiu, né, muito, logo não há verdade, não há possibilidade da verdade. Então, essa destruição sofística exigiu uma recomposição, estou quase fazendo aqui uma dialética, né? Exigiu uma recomposição por parte dos filósofos que atacaram do lado da verdade, não atacaram do lado da separação entre logos e physis, da hierarquização que foi introduzida agora no pensamento. Logos vale mais, physis não vale nada. Não, sim, vale alguma coisa, porque há verdade, disseram os filósofos. Mas foi aí, na consequência da verdade, que eles atacaram e fizeram a grande filosofia que nós conhecemos. Não foi na condição de separação de logos e physis. E isso criou uma dualidade que os sofistas inauguraram e que nós herdamos até hoje, mesmo com toda a condenação que os filósofos fizeram dos sofistas. A isca da separação de logos e physis foi engolida pela filosofia. Então, as ideias e as cópias, forma e matéria, Aristóteles, substância, Deus o Criador e as criaturas, o pensamento cristão, sujeito e objeto, o pensamento moderno, dualidade. Olha que beleza que precisamente Aristóteles venha apoiar os pré-socráticos que caíram aqui por acaso, porque o convidado para a festa era Aristóteles.
do ataque, do cheque em que os pós-modernos os colocaram a eles pré-socráticos. Agora tem aqui um impasse. Os pós-modernos podem ir para o sacrifício. Isso significa, eles colocaram os pré-socráticos em xeque. Eles podem fazer o movimento lateral e comer os pré-socráticos. Mas então Aristóteles fará o movimento lateral e comerá o pós-moderno. Os pós-modernos não têm nenhum motivo para ir brigar com os pré-socráticos. Os pré-socráticos não pertencem à conjuntura de pensamento, de cultura, de dinâmica tecnológica, de eficácia, de simulações, de simulacros, de algoritmos, de redes. Os pré-socráticos simplesmente não pertencem a nada disso. Não há nenhum motivo para os pós-modernos atacarem os pré-socráticos e aí, irremediavelmente, Aristóteles os engolirá. E nós teremos uma conjuntura irreal, irrealista. Aristóteles não veio para assumir a posição do rei, que os pré-socráticos estão aqui assumindo. Então, o que os pós-modernos fazem para se defender? Eles saem da vantagem em que estão, que será uma desvantagem mortal tão logo eles a executem, e retornam à sua posição original, aquela pela qual eles entraram nesse tabuleiro. Os pós-modernos voltam para cá. Essa então, esqueci de botar a numeração aqui é 14. Então, aqui é 15. Os pós-modernos voltam e nós temos então o tabuleiro quase como ele começou. Falta na equipe distópica a epistemologia, que Aristóteles venceu. Motivo pelo qual ele está aqui, por enquanto, está performando bem. Falta na equipe utópica, a poética, que nós chamamos para cá para se opor à eficácia tecnológica, quer dizer, aquela produção, fazer aparecer o que não estava aqui, que tem justamente a qualidade poética, criar. Quando, no entanto, a técnica cedeu à eficácia. Não é mais um modo de criar, é um modo de servir. Está na dinâmica de oferta e procura. Perdemos a poética. Continuamos com a física quântica atacando a cosmologia e a cosmologia atacando a física quântica. Por enquanto aqui não há maneira de uma comer a outra, porque eles são peões, e peões andam só na vertical, comem para a lateral. Não tem nada na lateral aqui. Eu reconheci que fui apagando as coisas, tinha que ser. Sexto movimento poderia ser
Esses aqui eu já tinha planejado, não tinha posto no quadro ainda, mas eu já tinha planejado. O de agora é invenção do movimento. Há uma jogada entre as torres, se chama rock. Uma torre toma a posição da outra, por motivos de conjuntura ali da presença das peças. De repente pode haver uma possibilidade de uma torre comer um bispo, se fizer o rock, um bispo é uma pedra muito importante, e faz. Eu vou propor um rock entre uma torre que não existe mais e uma torre que existe e está cada vez mais forte. Isso significa Aristóteles vem para o lugar da poética que não vai para o lugar de Aristóteles porque não existe mais. Então esse rock aqui é a 16ª, o 16º movimento, né? É arbitrário? Sim. Como eu disse, nós não temos todas as peças aqui. Temos, se quisermos manter as condições de gênero gramatical, temos um rei aqui e uma rainha aqui. Não temos rei aqui, não temos rainha aqui. Não temos bispo em nenhum lugar. Bispos que fazem esse movimento, não temos. Então as torres fazem esse movimento quando necessário. Estão assumindo a função de uma peça que estaria naquele lugar e que faria esse movimento. Os cavalos que fazem esse movimento, nenhum ainda foi necessário, são extremamente importantes. Se houvesse cavalo que estaria aqui, cavalo do bispo, da rainha, né, ele faria esse movimento aqui, estaria defendendo a física quântica, porque se a cosmologia atacasse, o cavalo comia a cosmologia. Não temos cavalo. Então, é claro, alguns movimentos aí são arbitrários, mas isso significa, o momento em que nós estamos vivendo é um momento de artifício, em que a naturalidade, sair inteiramente da terra, em que a naturalidade dos movimentos, das ideias, está sacrificada, e é isso que pós-verdade quer dizer. Quando se diz os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião, o que se está dizendo é que a naturalidade está sacrificada pela artificialidade, simulação, simulacro, algoritmos, de um fim que se quer obter. Pois bem, se essa é uma parte das regras do jogo, e todas as regras estão aqui, não é? Não estamos abolindo regra nenhuma. Então, se essa é uma parte das regras do jogo, operou-se aqui um artifício útil, portanto, inteiramente dentro da lógica do pensamento pós-moderno, década de 80, 90, quando ele apareceu, do legado que ele deixou na cultura da internet. O pensamento pós-moderno é anterior à Revolução 2.0. Baudrillard foi anterior à internet. Ele ainda falava de televisão, não tinha rede. Mas o pensamento pós-moderno, ainda se vai falar nisso, teve uma duração real. Quer dizer, a organização das sociedades e culturas no modo pós-moderno se fez dispensando um discurso. O discurso pós-moderno não precisou mais ser repetido. As sociedades em rede, a dinâmica do consumo de simulações e simulacros não é que passaram do discurso para a realidade,
a realidade se organizou de tal modo que o discurso pós-moderno poderia ser pensado como quase divinatório, prenunciador de algo que estava por vir, e eles viram que estava por vir e anunciaram antes de existir. Isso em Baudrillard, que é a minha escolha sempre para os pós-modernos, porque ele não queria ser pós-moderno. Várias vezes disse isso, mas não quero ser pós-moderno. É que as coisas estão se passando assim. Então ele, como antigo sociólogo, tinha uma percepção da mudança de regime das coisas do mundo. Eu dizia coisas, por exemplo, como nunca se votou tanto, mas votar hoje não tem mais qualquer sentido. Há uma indiferença em votar, não que o pessoal vai lá votar, mas a política acabou. Então essas coisas que ele dizia não podia provar, porque é da natureza do pensamento pós-moderno, não poder demonstrar. Se tiver que demonstrar, tem que entrar no território da verdade. E se entrar no território da verdade, já perdeu, só pela entrada. Então, eram declarações ditatoriais. Não há mais política. O escândalo de Watergate foi a simulação de um escândalo político para dar a impressão de que ainda há política. Porque se há escândalo político é porque ainda há política. Mas não há mais política, de modo que aqui não foi um escândalo, foi uma simulação. Isso está no Precessão do Simulacro, no livro dele, Simulacros e Simulação, 1981, que é fabuloso, porque ele prenuncia coisas que ele não tinha condições tecnológicas, como nós temos hoje, para anunciar, mas anunciava. Então, o fim da política corresponde às nossas polarizações hoje. Nesse sentido, não há mais política, embora continue a haver poder. Então, com essa explicação, que nós estamos usando as regras do jogo, não são as regras do xadrez, estou usando regras de xadrez aqui, mas o xadrez está como metáfora de um jogo que nós estamos jogando agora e que tem a ver com as nossas vidas. É por isso que isso. Então, o que é que o Rock faz? Põe Aristóteles na posição frontal em relação aos pós-modernos. Ele pode fazer esse movimento e comer lá os pós-modernos. Então, nós teremos Aristóteles na posição dos pós-modernos que desapareceram, e agora então os pré-socráticos frente a frente na pós-verdade, a pós-verdade mediada pela física quântica, os pré-socráticos mediados pela cosmologia, e nós já estabelecemos aqui as similitudes entre a física quântica e os pós-modernos. Física quântica, o princípio de incompletude, o princípio de incerteza, casa bem com a pós-verdade. E a cosmologia, numa boa posição em relação aos pré-socráticos, porque estão fazendo a mesma experiência. Os pré-socráticos, a experiência da totalidade dinâmica, que é o real e a verdade ao mesmo tempo, e a cosmologia, a experiência da totalidade dinâmica, que é o real do universo e sua verdade ao mesmo tempo. Diferença. Para os pré-socráticos, não há a menor possibilidade de que este movimento seja observado, porque não há exterioridade. Não há um homem fora da dinâmica, da totalidade, que é ao mesmo tempo unidade e multiplicidade, identidade e diferença, o logos da physis, a physis do logos, as duas páginas da mesma folha.
Não há exterioridade. Sentença de Heráclito. Sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns supondo possuírem uma inteligência particular. O que esse fragmento significa agora, nesse momento do jogo? Significa: não se iludam. Se nós estamos falando de uma totalidade dinâmica, os cosmólogos estão falando, e nós também, pós-moderno, pré-socrático, eles são o locutor nesse momento, eles dizem nós são eles. A diferença é: não há a menor possibilidade de uma observação externa que diga a experiência pré-socrática se caracteriza pela conjunção de logos, que é a força da unidade, com physis, que é a força da multiplicidade. Isso foi o que levou finalmente à dissociação entre logos e physis. Essa é a história. Os pós-modernos não vieram para repetir essa história, mas eles estão apoiados pela cosmologia, como a pós-verdade está apoiado pela física quântica. Aristóteles veio para ameaçar os pós-modernos e efetivamente está ameaçando. Os pós-modernos têm a mesma possibilidade de ameaçar Aristóteles. Eles estão na mesma posição de trocar bala e quem jogar primeiro come o outro. A hora de jogar agora é dos pós-modernos. Eles podem vir aqui e liquidar Aristóteles, o que é o mais provável na nossa época, deixando todo o trabalho agora com a cosmologia em par com os pré-socráticos e a física quântica em par com a pós-verdade. Então, a tensão do jogo está nesse momento aqui. E eu não sei o que vai acontecer. Não sei, porque o óbvio seria agora os pós-modernos liquidarem Aristóteles e porem em xeque os pré-socráticos. Não sei, bom, um jogo de xadrez seria isso, provavelmente. Não sei, de modo algum, nesse momento, preciso pensar até a próxima semana, se isso corresponderia à relação de forças da nossa atualidade, mais o jogo de forças que nós estamos introduzindo ao jogarmos esse jogo. Nós trouxemos Aristóteles, os pré-socráticos se ofereceram, mas nós trouxemos Aristóteles e os pré-socráticos para uma conjuntura de forças a que eles não pertencem. Que eles sejam eliminados nessa conjuntura de forças seria o natural. Fazer o contrário poderia ter um grau de artificialidade que seria mais ou menos como roubar no jogo. Então, não sei, vou ter que pensar. Portanto, grandes esperanças diminuídas, né? Mas grandes emoções para a próxima aula, que é possivelmente o fim da partida. E na última aula, então, nós vamos fazer aqui um balanço de ganhos e perdas. E aí eu quero falar um pouco do que eu pretendo que seja o próximo curso em torno de Nietzsche e por quê. É por causa disso aí, mas exatamente por que e como. Então isso seria a última aula. O jogo vai acabar na aula que vem e talvez não acabe bem. E se não acabar bem, é porque não está bom. Efetivamente não está bom. E nós não podemos simular que encontramos uma saída, a não ser que a tenhamos encontrado. E a minha esperança nos pré-socráticos, como aqueles que, repetindo ainda, parodiando a frase de Nietzsche, dão a esperança de encontrar uma passagem para outro lugar,
é um fechamento de curso que há uns 4 cursos eu estou fazendo. Mas vem aí os pré-socráticos. Mas os pré-socráticos podem alterar essa conjuntura. E de novo, nós estamos nessa posição. E de novo, não sei se vai dar. Então, aguardem o fim da partida. São mais 2 ou 3 lances que nós temos aqui, a não ser, depois que nós temos aqui, é este movimento e este. E aí a cosmologia vai ficar sozinha aqui, contra a física quântica, que está defendendo a pós-verdade. Que a essa altura não precisa mais de defesa, porque os pré-socráticos e Aristóteles, que foram chamados para atacar, respectivamente, a pós-verdade e o pós-moderno, terão saído do jogo. Mas os pós-modernos também. Então, enfim, é uma conjuntura interessante e da qual a gente vai tratar na próxima aula, Luísa. Você quer vir para cá para gravar? Será? Porque senão faz um gap desse tamanho na hora de... É uma besteira, na verdade, eu vou dizer. Hein? É uma besteira. Então fala aí. Porque de repente pode cortar a gravação. Luísa. 3 pensamentos. Um deles é: se a pós-verdade é uma rainha e os pré-socráticos são um rei, a pós-verdade ataca muito mais. Ela é uma rainha e é um rei, né? Entendi que ela é como se é um rei que pode se vestir de rainha e se movimentar de outras formas, que talvez os pré-socráticos não possam. Sim. Então ela pode muito bem só fazer a volta pelo outro lado do tabuleiro e dar o cheque. Ela não pode propriamente fazer a volta, mas você tem razão no sentido de que, em relação aos pré-socráticos, que nem tinham sido chamados para esse jogo, a pós-verdade que conduz o jogo da nossa atualidade tem um privilégio alto. Eu entendo que no jogo do xadrez, né, a rainha ela pode fazer se fosse um ataque direto. Pode. Vai levar um bocado de tempo, né? Para chegar aqui, os pré-socráticos podem sair desse lugar. Se os pós-modernos comerem Aristóteles, os pré-socráticos podem vir para cá. Se ela depois podem subir. Se ela faz um movimento de rainha e não só de rei, se ela não manda unidade a unidade, não demora muito tempo, demora 2 jogadas. Sim. Enquanto isso, os pré-socráticos ficam defendidos porque a pós-verdade vai tomar a iniciativa e, portanto, não são os pós-modernos que vão tomar a iniciativa de comer Aristóteles e botar os pré-socráticos em xeque. A pensar, mas enfim, é só pensar isso, que ela não faz Me manda umas ideias. Eu acho que eu entendi que ela não faz só o movimento de rei, ela também faz o movimento de rainha. Eu inventei que ela é rainha hoje por causa do gênero gramatical, mas acho que faz o nosso sentido na conjuntura de quem manda hoje. Sim, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu pensei jogo de xadrez não tem torcida, né? Quando você joga xadrez é no silêncio, né? Ainda que as pessoas estejam ali torcendo por alguém, não tem torcida. No entanto, se a gente fosse dizer que esse jogo está acontecendo numa sala, a quantidade de pessoas torcendo pela pós-verdade ou jogando junto com a pós-verdade é muito grande. Então, maior do que... Então eu não sei o quanto que a pressão externa influencia as tomadas de decisão nesse jogo aqui. Foi uma coisa que eu pensei, que a gente não está contando, mas a equipe distópica ela tem uma fandom, assim, ela dá as regras. E ela tem um pessoal, né? Ela tem tipo toda a Netflix em torno dela, sei lá. Essa foi a segunda coisa. E a terceira coisa é a gente perguntar se talvez em movimento da gente limite no próximo curso não seria para descobrir que numa segunda tentativa de jogar esse jogo não entra no tabuleiro.
Nietzsche. Como alguma pedra. Ah, sim, ele não é científico. Será que ele não é? Será que não é? Eu fiquei me perguntando isso, porque talvez ele fosse um apoio aí, né? Eu acredito, mas isso eu vou dizer na última aula, mas antecipo aqui. E esse jogo expressa o meu limite de pensar essas coisas. Eu vou agora. Bom, então eu vou dizer essas coisas antecipatoriamente por causa da outra pergunta que eu li. As outras duas você me manda depois no e-mail usar para eu ficar pensando. Tem 4 cursos que eu estou pensando essa questão. Nos 4 cursos eu bati ali no tem uma passagem. Os pré-socráticos vão nos dar acesso a essa passagem. Mas isso é de um imenso artifício. Corresponde a sequência que ainda há em mim do ensinamento de um dos meus mestres. Meus mestres são Nietzsche, Heidegger e Foucault. E Heidegger nos disse, nós estamos num momento de fim da filosofia e o que temos que perguntar é se o pensamento radical, se o pensamento continua quando a filosofia acaba, porque a filosofia é um empreendimento histórico, teve começo e terá fim, como qualquer viga de edifício, é fadiga dos materiais, é limite de validade dos desodorantes, acaba. Continua-se a pensar depois que a filosofia acaba? E a resposta dele é sim, porque pensava-se antes de a filosofia começar. Pensavam os pré-socráticos. Então, o movimento de recuperação das possibilidades de pensar, ele chamou de salto originário, que é superar toda a história da filosofia e tentar recuperar o espírito do pensamento pré-socrático. Ninguém mais será pré-socrático, mas aquele espírito de pensamento diferente do de Platão. E começar de novo. Para um heideggeriano de carteirinha, ele nunca abandonou essa ideia. Para um de não carteirinha, que é o meu caso, porque eu estou colado em Nietzsche, estou colado em Foucault, não tenho a carteirinha do tudo. Ele desistiu sim. Ele disse um dia, nem Heráclito, que no entanto lhe deu nome e o chamou Logos, soube o que é ser. E bem no final, ele disse, ser vem sendo tratado como doador de sentido. De modo que a pergunta, o que é ser, é uma pergunta pelo sentido, pela verdade. Mas ser não é, agora temos que considerar dizer, ser sem nenhuma referência a nenhum ente, por exemplo, nós o homem. Nessa conjuntura, ser é o dom. E o doador desse dom é mistério, porque não se pode perguntar quem é, que aí está se usando o verbo ser, quem é o doador do dom que é ser? É mistério. A filosofia não penetra esse mistério, só o poeta é capaz de viver nas imediações. Não é um enigma para ser decifrado, é um mistério que prevalece. O poeta não tem a intenção de obter resultados, de encontrar respostas, ele se deixa impregnar pelo mistério. E o que Heidegger está fazendo aí é passar o bastão do pensamento do filósofo para o poeta. E nesse momento me parece que ele abandonou o salto originário. De algum modo ficou em mim não a ideia de salto originário, mas a ideia de que os pré-socráticos salvam. Mas isso é de um total arbítrio quando dito ou proposto na conjuntura em que nós vivemos, de modo que eu não sei se terei que sacrificar. Acontecendo isso ou não acontecendo, se há 4 cursos eu estou fazendo: a tristeza da verdade, a esperança da verdade, real e verdade na conjuntura da pós-verdade, o que Aristóteles tem
a ensinar, real e verdade na conjuntura da pós-verdade, a ponta de Aristóteles, a ponta da cosmologia, no meio da nosso espanto, que é esse curso. Então, talvez seja o momento de não encerrar, ficar ruminando, eu sou um ruminante, ficar ruminando essas questões e procurar, não digo o motivo, mas o catalisador dos movimentos de desqualificação de real e encerramento da verdade no século XX, que começaram lá no 17, pelo menos no 17, mas que foram catalisados em um determinado momento, e esse momento para mim é Nietzsche. Então, pensar Nietzsche como esse catalisador, lendo, então a ideia é essa, pegar o Zaratustra e ler. Em sala de aula, como eu aprendi com o meu mestre Carneiro Leão, ler e comentar e aí devanear, pensar sobre, mas sempre com esse foco. Esse foi o catalisador. Todas as forças convergiram para ele e o que ele fez foi explodir essas forças. E aí, com a continuação disso, quem sabe esse jogo possa ser retomado e quem sabe Nietzsche faça parte desse jogo. Mas introduzi-lo agora seria de novo um arbítrio, ele não está mais. No entanto, muita coisa do que está aqui está porque ele esteve, mas não aqui. Então, bom, é isso. A Luísa, que eu já vi que joga xadrez, vai me passar umas dicas, né? Mas eu acho muito difícil sair dessa enfuca, como se diz no Piauí, que é finalmente nós perdemos os pré-socráticos, porque eles de fato não estão aqui. Não foi por acaso que eles chegaram aqui por acaso. Vamos ver o que acontece. Seria triste, mas motivos para tristeza não nos faltam no momento em que nós estamos vivendo. Mais. Então, pessoal, acabou por hoje.